Boa noite, muito boa noite a todos. Mais uma vez saúdo a mesa. É uma grande alegria estar aqui com vocês, para partilhar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência. Vou utilizar aqui a frase de uma ministra nossa, né? O Estado é laico, mas esse palestrante é terrivelmente cristão. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Mas muito bem, vamos avançar e vamos dar uma olhadinha ali na loucura que é esse ambiente tecnológico que o advogado tem que conhecer, né? Então, alguns estados, algumas regiões utilizam, por exemplo, o ESAGE. Outras regiões utilizam o PJE, outras é o ProJury. Alguém aqui já protocolou no Tucujuris? Tucujuris, é o TJ do Amapá. Eles têm o próprio sistema. Se vai para o STJ, é um outro sistema. Se está no STF, é um outro sistema. A ideia deveria ser algo padrão, não é? Deveria ser, já que o processo é eletrônico, todas as instâncias deveriam se comunicar. Só que não, né? Cada um tem o seu próprio sistema, tem a sua própria forma de trabalhar com o processo eletrônico. Sem mencionar na questão dos navegadores. Que hora você está utilizando uma versão, outra versão, tem que utilizar, por exemplo, o Firefox, vai ter que desabilitar a atualização, porque se ele atualizar, para de funcionar. E aí tantas outras características. Plugins, tem que ter o PJE, tem que ter o Java, versão 8.45379. Ah, mas a minha é a versão 7.9, e aí é aquela confusão de Java. O Xodó, né? E aí eu preciso ter tudo isso instalado, de forma que, eu fiz uma atualização, eu estou conseguindo utilizar o Tucujuris, mas o STJ parou, não consigo entrar mais. Então a minha máquina tem que estar bem configurada. A gente tem uma grande dificuldade. Sistemas operacionais diversos, né? Utilizando hoje tablets, computadores, até o próprio celular para isso, diversos sistemas operacionais, que às vezes podem também ser um empecilho. Vocês têm que conhecer tudo isso. Essa é a grande verdade. Porque se não dominarem isso, vão ter um problema, vão ter que chamar alguém. Olha, eu já fiz esse atendimento, advogados que falaram, eu não estou conseguindo aqui protocolar no STJ. E a gente tem que ir lá para poder ajudar, porque tem uma série de configurações nas máquinas que precisam ser feitas. Portanto, advogados são técnicos de TI quase. Precisam conhecer isso, senão realmente vão ter certas dificuldades. Muito bem, aqui só tem umas piadinhas, veja que isso é uma camiseta, está toda amassada, né? É o pesadelo judicial eletrônico, né? Tem mais uns memes que eu trouxe para vocês aí. Pode passar. Olha lá, né? É pior ficar sem Zap, é pior ficar sem Java, né? Já dizia lá o Sol, né? Do Breaking Bad. Muito bem, mais uma. Tá lá, né? A cara de felicidade de quem nunca mais vai acessar o PJE. Que beleza, né? E a gente vai encontrar um monte de meme na internet brincando com isso. De fato, ele é um desafio, trabalhar com essa questão das distribuições, do peticionamento. Muito bem, vamos avançar. As competências, portanto, do novo advogado, né? Claro, isso é uma condição, sem dúvida alguma, sine qua non. Profundo conhecedor das leis. E as leis que se modificam, que têm mutações a todo tempo, né? Então não é aquela coisa, eu conheço o código. Não, o código muda. As leis mudam, jurisprudência, entendimentos, decisões, leis complementares, e enfim, o advogado ele vai ter que se propor a estudar o resto da vida. Essa é realmente a grande questão. Domínio das tecnologias, não somente na questão do processo judicial eletrônico, mas também, como nós vamos falar aqui um pouco, a questão da gente também ter tratamento de dados, poder manipular informações e entender essas tecnologias, como a gente vai tratar aqui de jurimetria, análise preditiva, que sejam ferramentas para a atuação dos senhores. Conhecedor de finanças, e aqui não é só matemática, mas é conhecer economia, é conhecer contabilidade. E advogado não gosta de fazer conta, né? Por isso que eu fiz humanas. Vai ter que começar a gostar. Porque, de fato, é dia a dia do advogado mexer com essas questões. Principalmente, nós vamos falar um pouco mais à frente, quando a gente está falando de provisionamento. As empresas elas precisam reservar o dinheiro dos processos, daquilo que são o seu passivo, daquilo que são os seus riscos. E o advogado vai ter que conhecer. Tá? Se você não conhece nada de Excel, comece a se preparar. Não é só o nível básico, não. Tem que saber bem, tem que dominar o Excel. É necessário, sim. Tá? Há inúmeros relatórios, e PROC vê dali, puxa relatório daqui, une informações.
É punk, mas é isso mesmo. E o conhecedor dos problemas do seu cliente. Quando a gente destaca isso aqui, é importante que você entenda que você não é apenas um agente da lei. Quando você está servindo a uma empresa, você tem que entender os problemas dessa empresa. A resposta aos problemas da empresa não está no judiciário, porque o judiciário ele é a última instância de um problema mal resolvido. Se não acabou de forma amigável, vai para a justiça. A resposta para os problemas da empresa está na própria empresa. Então você, como advogado, consegue fazer esse mapa dos motivos que levaram aos processos na justiça. E aí, então, existe como auxiliar. Você, como advogado. Aliás, se fala muito nas empresas, os advogados fazem assim, né? Quando a gente comenta nas reuniões, né, doutor? Que o jurídico na empresa, ele é visto como um centro de custo. O jurídico é curva de rio. Só vai parar as tranqueiras lá. E o advogado é o bombeiro. Ele vai apagar incêndio. Corre lá, tem uma audiência, tem um processo. Mas, na verdade, o jurídico, os advogados, vocês, são uma grande fonte de riqueza. Porque vocês vão absorver exatamente não só a questão judicial, mas os motivos que acarretaram aqueles problemas. E quando vocês identificam o que há em comum entre esses processos, as repetições, as incidências, o jurídico ele consegue auxiliar qualquer departamento da empresa, para que ele melhore, para que ele evite novas ações no futuro. E não só, claro, para que você tenha um desempenho favorável na justiça, mas para que a empresa também tenha um desempenho e de evitar novos problemas, novas repetições como essas. Muito bem. Avançando, portanto, o que é jurimetria? Vamos apenas reforçar aquilo que o Dr. Márcio falou. Uma comparativa aqui do que seria estatística e jurimetria. Aliás, essa grande citação, não sei se vocês já ouviram falar neste jurista, Oliver Wendell Holmes Jr., que foi ministro da Suprema Corte Americana, escreveu diversos livros, e nesse artigo, em 1897, veja o que esse homem visionário nos disse. Ele disse que o jurista do presente pode até ser o homem dos livros de direito, mas o jurista do futuro é o homem das estatísticas e mestre em economia. Não é possível, esse cara estava vendo o futuro. Em 1897 ele escreveu um negócio desse. Impressionante, não é? E aí existem outras vertentes, né? Mas nós carinhosamente batizamos ele como o pai da jurimetria. Porque o jurista do presente, ele não é do nosso presente, né? Na verdade, no futuro dele. É o homem de fato, a mulher de fato, que não conhece apenas a lei, mas que conhece também estatísticas, que conhece economia profundamente. Muito bem, vamos avançar. Agora sim, a diferença básica entre estatística e jurimetria. Já foi colocado que a estatística é coleta de dados quantitativos. E aí nós vimos ali um gráfico que mostra o percentual das decisões de um determinado assunto por vara. E quando nós falamos de jurimetria, nós falamos de estudo econômico financeiro e coleta de dados financeiros. Isso aqui é extremamente importante. A dor é o dinheiro. Então, por mais que você diga, eu tenho 1000 processos de um determinado tipo, de danos morais, por exemplo, mas se eu tenho 10 processos que representam um valor extremamente alto, essa é a dor da empresa. E a gente precisa entender como é que a gente faz para apurar isso. E como é que faz para apresentar isso também. Porque parece que o advogado ele diz assim, olha, eu defendi a empresa em 10 processos, ganhei 5, perdi 5. A gente fica nessa história de ganhei e perdi. Só que veja a diferença de abordagem. Você chegar no teu cliente e dizer assim, eu trabalhei numa carteira de 10 processos que representavam 40 milhões e o meu êxito aqui proporcionou uma economia de 18 milhões para a empresa. É uma abordagem toda outra. Muito diferente do apenas ganhei tantos e perdi tantos. Os relatórios financeiros, que tanto vocês são demandados e serão demandados para fazer, vai ter que ter esse enfoque. A alta gestão não vai estar muito familiarizada com o juridiquês. A pergunta deles é o seguinte, quanto esse processo custa? Quanto eu vou pagar? Quanto preciso provisionar?
Quanto da minha provisão eu utilizei de fato? Parece que essa rotina de provisão ela não é tão simples assim. Ele tem que separar um dinheiro para poder cobrir esses gastos com os processos, e é um dinheiro que tem que ficar parado, ele não pode mexer naquilo. Então eu não posso provisionar muito, também não posso provisionar pouco, no sentido de eu não ser o suficiente para arcar com os custos desses processos. Mas quando eu tenho, por exemplo, digamos que um processo na sua carteira está provisionado como 100 mil, e no final das contas foi pago 10 mil, talvez a gente, como advogado, fique feliz em dizer, olha, eu economizei 90. Só que a turma lá da contabilidade vai falar, eu quero saber por que eu vou reverter 90 agora. Porque também não é simples, assim como não é simples constituir provisão, não é simples reverter provisão. Por que você mandou provisionar 100? Esse dinheiro ficou parado, eu podia estar investindo na empresa. E aí começa um monte de coisa. Eis aí grandes desafios, portanto. O advogado não atua somente como agente da lei. Vocês têm que entender o negócio do seu cliente. Jurídico como negócio. Esse é o nosso lema. Vamos avançando. Desafios de mercado que a gente encontra em grandes empresas, que a gente encontra... Eu estou com o Dr. Márcio há 15 anos, e há 15 anos a gente vê os mesmos desafios até os dias de hoje. O baixo aproveitamento das informações produzidas pelo jurídico e pela alta gestão. Parece que os relatórios jurídicos ficam só no jurídico. E como nós falamos, vocês produzem riqueza de informação e podem ajudar toda a empresa. A área operacional, o chão de fábrica, a alta gestão, a área gerencial, a área tática, a área de estratégia, vocês têm realmente grande condição de fazer isso. Só que parece que esses relatórios ficam lá engavetados e só o jurídico observa. Estatística como jurimetria. Sabe o que nós chamamos de jurimetria de mercado? Estatística gourmet. Que é tudo gourmet agora, né? Você coloca lá você faz um arroz com feijão, colocou ali uma folhinha de louro, pronto, ficou gourmet o negócio. Então, na verdade, é estatística, apenas com outro nome. Se a estatística trabalha apenas com quantidade, com percentual, mas ela não revela valores, ela não revela os motivos que, de fato, levaram até essas demandas judiciais, estatística, meramente estatística. Provisionamento por ticket médio. Deixa eu explicar isso para vocês. As empresas querem entender o valor médio dos seus processos. Então, o que muitas fazem? Eu tenho 10 milhões de provisão. Eu tenho 1000 processos, divido um pelo outro, e eu achei um valor médio. Só que nós vamos provar aqui que essa matemática, dividir um pelo outro, ela é equivocada. Ela vai chegar num número, mas esse número não é realista. Classificação de risco. Isso aqui parece que o advogado ele vai fazer a classificação do risco. Aí ele coloca 3 palavras. Ou é provável, ou é possível, ou é remoto. Eu pergunto a vocês, com todo respeito, que tipo de riqueza de informação isso vai produzir para a alta gestão? Eu tenho 1000 processos classificados como possível. Eu tenho 100 remoto, 1000 provável. Isso não quer dizer nada. A menos, é claro, que você entre no detalhe de objeto a objeto da sua demanda, que você entre nos valores e você diga tantos milhões prováveis, tantos milhões possíveis, tantos remotos. Não é? Vamos avançando? Dificuldade na identificação de objetos. Ninguém aqui provisiona valor de alçada, né? Você acha um absurdo? E mais a gente encontra por aí. Coloca assim, dá-se a causa o valor de X. E o pessoal provisiona aquele número. E não é assim. Aquele valor ele tem que ser auferido. Tem que ser feito um cálculo para se encontrar o verdadeiro valor desse pedido e também o verdadeiro valor que foi condenado. Dificuldade na atualização de valores. Lá vai ele falar de conta de novo. Pois é, tem hora que é pela TR, tem hora que é pelo IPCAE, tem hora que tem que colocar 1% de juros ao mês simples, tem hora que tem que colocar o juro composto, tem hora que tem que colocar Selic, é uma loucura. Você tem que aprender a fazer isso? Sim. É difícil? Não é. Basta você procurar se inteirar disso, mas você precisa aprender.
aprender a atualizar os seus relatórios. Tira juros, põe juros, você tem que aprender a fazer esses cálculos e aprender a se inteirar a atualização dos índices. Aonde eu busco o índice tal? Selic. Onde que eu pego a Selic? Alguém sabe? Na internet? Oi? Receita Federal? Receita Federal produz a Selic. Onde que eu pego o IGPM? IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, eu tenho que entrar no site da FGV. Onde que eu produzo o IPCAE, por exemplo? Eu pego lá nos meus sites que tem os meus índices, eu pego lá qualquer coisa. A gente tem que entender aonde que a gente vai buscar para que a gente tenha um índice confiável, a fonte primária, portanto. Dificuldade na divulgação dos resultados obtidos. É PowerPoint que eu vou fazer? É um relatório que eu vou ter que montar, que eu vou ter que juntar 10 planilhas com PROC-V, PROC-H e fazer um resumão. Como que eu vou demonstrar isso? E essa é uma grande dificuldade. São relatórios caríssimos. Se for pegar a hora homem de advogados experientes, advogadas experientes, vai dar um relatório caro, né? Alto tempo despendido na confecção de relatórios. Seria bom apertar um botãozinho, né, e já sair tudo. Já vinha o gráfico, já vinha o relatório, já vinha a lista, já vinha o resumo, mas muitas vezes nós temos que produzir. Veja a complexidade, portanto, de se trabalhar com informações financeiras para o seu cliente. Mas como é necessário e como vai ser diferencial para você. Aliás, eu ressalto o que o Dr. Márcio falou aqui, uma atividade não obrigatória, e a gente vê essa grande quantidade de estudantes que querem se atualizar, que querem aprender, vocês estão na frente. Estão na frente de muitos. Porque, de fato, é um grande diferencial. Tem um amigo meu que está estudando Direito, ele foi numa outra palestra nossa, na OAB, e aí ele me contou todo feliz que ele arrumou um estágio, e aí na entrevista de estágio ele soltou um jurimetria lá no meio da entrevista, e a advogada falou, nossa, o que é isso? Aí ela gostou dele e já acabou ficando. Eu já vou pegar metade dessa bolsa, o auxílio que ele ganha. Próximo. Muito bem. Esse gráfico que nós temos aqui. Novamente nós perguntamos para vocês, esse gráfico é estatística ou ele é jurimetria? Já temos algumas convicções aqui. Estatística. Olha só, não, mas veja só, fiz a jurimetria. Isso é estatística. Eu tenho um gráfico que representa a quantidade dos motivos. E aqui eu tenho alguns motivos representando aquilo que são as origens das minhas demandas judiciais. Muito bem. Agora, quando eu analiso esse gráfico, é estatística? Muito bem. Ele é estatística, mas se você parar para analisar de forma fria, nós podemos entender que é uma certa análise preditiva. Vou explicar por quê. Se eu digo, por exemplo, que se caiu na primeira vara, eu tenho uma grande chance de tomar uma improcedência. Dependendo falando aqui da empresa, né? Porque 90% concede para nessa estatística. Agora, é uma análise preditiva, de uma certa forma, porém, o advogado ele tem que ser combativo. Eu tenho 10% de chance. E aqueles 10% ali, o que aconteceu? O que os juízes entenderam? Como os outros advogados colocaram seus argumentos para que houvesse 10% de procedência? A análise preditiva, ela pode parecer cruel. Ela olha para trás e ela prevê o futuro. Mas o papel do advogado não é se conformar com o futuro, mas modificar aquela estatística. Para que daqui a um tempo os 90 virem 80, virem 70 e baixe. Se há 1%, como foi colocado, há chance de reversão. Agora, outra coisa que a gente vê que é falha nessa estatística. Quando eu digo, por exemplo, 90% de negativação indevida, eu estou falando de que tipo de empresa? Eu estou falando de empresas de varejo? Eu estou falando do setor bancário? Eu não sei. Eu não sei. O ideal seria a gente entender o segmento, entender exatamente
Pode ser que, por exemplo, se eu estou falando de empresa de varejo, pode ser que essa estatística seja muito menor. Se eu estou falando, por exemplo, de um banco, pode ser que seja maior. Se eu estou falando de uma outra área. Então, entenda como a investigação de dados é importante. Minerar dados da justiça e produzir a famigerada jurimetria, ela pode ser um guia, mas ela não é um guia eficiente. Ela não vai ser um guia assertivo para nós. Próximo slide. Aqui a gente tem uma outra visão. O que vocês acham que é isso aí? Como é que vocês interpretam esse slide? É estatística? Quando a gente fala, por exemplo, que eu tenho 20,7 milhões de negativação indevida. Aqui a gente começa a falar um pouquinho de jurimetria. Porque aqui nós estamos falando do peso financeiro, o risco financeiro que a empresa, que o seu cliente vai ter. Quando a gente coloca dessa forma, a gente fez então um estudo profundo, econômico, financeiro, e não apenas quantitativo. Aqui nós vemos aonde dói na empresa. Aqui nós vemos o risco maior que ela corre, e aí sim, se eu tiver mais negativações indevidas no futuro, só vai subir o passivo, só vai subir a dívida. Muito bem, seguindo. Estatística, jurimetria, o que é isso? Uma simples estatística, não é? Eu tenho ali uma região do país, processos naquela região, e eu tenho um total. Próximo. Aqui a gente já tem um cenário um pouco diferente. Aqui nós temos o risco e as condenações por cada região. E aqui eu coloquei para vocês aquilo que nós chamamos de ticket médio. Dividir os 137 milhões pelo 1.150 e chegamos ali a um número mágico. 119 mil por ação. Aí o que o pessoal faz? Quando eles ingressam com um novo processo, o que o jurídico faz? Provisiona mais 119, porque é o risco médio por processo. Será que é isso? Você, como advogado da empresa, chegou um processo novo, você colocaria o seguinte, a provável, possível e remoto, você colocaria, não, é provável 119 mil. Esse era o risco que você colocaria? Vamos avançar. Veja só, aqui nós temos as causas que levaram aquele passivo. Aqui, um exemplo de processos trabalhistas. Aqui temos uma estatística, onde nós mostramos cada objeto e as quantidades que que estão envolvidas nesses processos. Já no próximo slide, nós vamos reparar uma outra visão. A visão de valores. Aqui mais aproximada da jurimetria. Sim, volta só um pouquinho. Veja que a gente separou um objeto que chama-se revelia. O que aconteceu? Teve algum problema. O trânsito, o advogado perdeu a hora, ficou preso no metrô, aconteceu alguma coisa, não foi audiência. Houve uma revelia. E nós temos 5 casos de revelia. Agora, voltando para o próximo slide, nós veremos o peso financeiro. Aquelas 5 revelias, custou mais de 5 bilhões para a empresa. Por que nós destacamos as revelias ali? Porque se você parar para pensar, a revelia ela não é uma causa geradora de ações. Ela foi um acidente de percurso. Ela não é um problema que acontece dentro do cliente. Já quando a gente fala, por exemplo, em horas extras, nós estamos falando de um problema de ordem do cliente. Ele não controlou o ponto, a jornada, alguém trabalhou fora do horário de trabalho e aquilo foi gerado um custo. Quando eu falo, por exemplo, de equiparação salarial, eu tenho pessoas no mesmo ambiente que fazem a mesma coisa, que ganham salários diferentes. Então é um problema da empresa. Agora, a revelia nós destacamos. Veja, portanto, o que nós vamos fazer com o nosso ticket médio. Nós vamos pegar o valor total dessa provisão e nós vamos subtrair esses 5 milhões, que, na verdade, não representam um risco no sentido de que a empresa gera esse problema. Então, vamos ver o que vai acontecer com o ticket médio? Tcharam!
O novo ticket médio agora é 80 mil. Por quê? Porque quando eu removi as revelias, eu redistribuí a minha provisão por estado, de modo que eu tenho agora 80 mil por ação e não 119. Reduzimos ali quase 40 mil. Ficou clara essa questão? Vocês entenderam o que é essa mágica? Se ele tivesse seguido, a estatística teria sido modificada. Sim. Na verdade, ele está lá dentro. A revelia é horas extras, é algum outro objeto. Mas o total daquele processo nós separamos como revelia por não ser uma origem da empresa. Foi uma falha durante o fluxo do processo, mas não algo que acontece dentro do cliente. Ok? Então, logo de cara, nós entendemos que o nosso ticket médio já ficou diferenciado apenas com uma análise, separando um risco de algo que não pertence ao cliente. Vamos continuar. Quando a gente observa dessa forma, nós temos, por exemplo, o nosso ticket médio de 80. Veja, por exemplo, que se eu olho São Paulo é 86. Se eu olho Rio é 77. Se eu olho Espírito Santo é 92. Então, o que seria de repente coerente eu fazer? Atribuir um ticket médio por região. E não apenas atribuir um ticket médio para a carteira inteira. E sabe que isso aqui é um pequeno exemplo. E sabe o que nós costumamos a fazer no nosso dia a dia? Nós fazemos ticket médio por objeto, nós fazemos ticket médio por região, nós fazemos ticket médio por motivo, nós fazemos ticket por cargo, nós fazemos ticket médio por, dependendo da empresa, se ela tem várias unidades, filiais, por filial. É possível a gente estabelecer esses critérios, para que a gente possa provisionar certo. Aonde é mais e aonde é menos, menos. Se eu provisiono, mesmo nesse caso, tudo 80 mil, eu ainda talvez provisione um pouquinho mais. Vamos avançar. E por fim, já vou passar de volta a palavra para o Márcio, o jurídico, ele não é fonte de despesa. Jurídico é fonte de riqueza. Quando vocês conseguirem passar essa informação para o cliente de vocês, da economia, aliás, não é nem economia, é um ganho, que se a empresa deixa de gastar, ela ganhou. O ganho financeiro que o trabalho de vocês vai proporcionar. A integração com todas as áreas da empresa. O jurídico é um dos departamentos com maior capilaridade. Ele vai falar com RH, ele vai falar com finanças, ele vai falar com contabilidade, ele vai falar com riscos operacionais, ele vai falar com a área operacional, ele fala com a empresa inteira. O jurídico tem essa capilaridade. Jurimetria é sinônimo de ganhos financeiros, e não uma mera estatística quantitativa. E por fim, ele vem exatamente para as melhores práticas de governança corporativa. Vou dar um exemplo aqui. Um dos nossos clientes, por exemplo, enfrentou um problema de ordem trabalhista, condenações de adicional de periculosidade. E o cargo era operador de empilhadeiras. Como é que pode um operador de empilhadeira ter o adicional de periculosidade? Quando foi levantado, se detectou que esse operador, ele efetuava a troca das baterias, era empilhadeiras elétricas, e ele fazia a troca da bateria. Exatamente por ele fazer essa troca, ele era enquadrado numa atividade que exigia essa periculosidade. Portanto, um problema operacional. E aí o que foi recomendado pela gente? Não é possível que nessa fábrica já não tenha profissionais que já ganhem esse adicional, que já ganhe essa rubrica a título dessa uma atividade um pouco mais exposta. E aí, então, o que foi feito? De forma operacional. Essa atividade foi deixada de ser feita pelos operadores de empilhadeira a ser feita por outros funcionários que já ganhavam essa rubrica na sua folha de pagamento. O jurídico auxiliando num problema operacional. Portanto, entendam o poder dos senhores, entendam o poder de vocês, a capacidade de transformação e a capacidade de manutenção dos seus clientes. Eu agradeço a oportunidade, passo novamente para o Dr. Márcio.